versículos de 1 e 2, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então vejam aqui, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o quê? As coisas que em breve acontecerão. É isso que diz aí? As coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, elas acontecerão inevitavelmente. E é necessário que assim seja, porque do contrário, coloca-se em xeque a palavra de Deus. E quando diz que devem acontecer, é porque isso aqui é um decreto. Não se pode alterar, não se pode modificar aquilo que aqui está revelado, aquilo que está aqui decretado. É por isso que quando se fala da palavra profética, a palavra profética, na verdade, é um falar divino que nos antecipa, ou antecipa a nós, aquilo que Deus já realizou. Aquilo que não tem volta. Querem ver algo? Não desmarque Apocalipse, não. Abra sua Bíblia aí na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 16 em diante. Falando sobre a palavra profética. Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Então dá uma pausa aí. Isso aqui é Pedro dizendo, quando ele fala, não vos demos a conhecer, ele quer dizer os apóstolos. Os apóstolos pregaram a Jesus Cristo, falaram de Jesus, falaram dos seus prodígios, dos seus sinais, do seu poder, da sua obra de redenção. E ele diz o seguinte, que os apóstolos não deram a conhecer, né, o poder e a vinda, a primeira vinda de Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, o testemunho que os apóstolos deram a respeito de Cristo, não procedeu de boatos, de conversas, né? De fofocas, de mitos. Não. Mas nós mesmos, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Sabe o que é testemunha ocular? É aquela que viu com os olhos. Bem redundante, né? Mas você pode ver de outra maneira. Não pode? Você pode ver de outra maneira. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, aquele nazareno que caminhou lá em Jerusalém, que foi crucificado, ali é um rei. Há uma majestade, é o Senhor da glória. E essa majestade foi vista por nós com os nossos olhos. 17. Pois ele, Jesus Cristo, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Pedro faz referência ao monte da transfiguração, Monte Tabor, quando ali Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Nós vimos a sua glória. Nós não estamos falando daquilo que nos falaram. Nós não estamos falando daquilo que nós ouvimos, não. Nós falamos daquilo de que nós próprios fomos testemunhas oculares. Nós vimos a glória dele. Nós vimos a majestade dele manifestada no seu corpo físico lá no monte. Agora, olha o que ele diz no versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Pausa. O que é a palavra profética aqui? É aquilo que foi profetizado. Então, a Bíblia Sagrada tem muitas histórias? Tem. Entretanto, muito da Bíblia Sagrada, da Escritura,
é um falar profético. Então, desde o princípio da Escritura, nós vamos encontrar o quê? Uma palavra profética que anuncia coisas, que anuncia eventos, que decreta. E aí então Pedro fala assim, olha, o fato de nós termos visto o Cristo glorificado, nós vimos a majestade, isso é uma confirmação daquilo que a palavra profética disse. Então a palavra profética prenunciou, declarou aquilo que seria, e isso para nós é uma confirmação. Mas eu pergunto, a palavra profética se encerra em Jesus Cristo? Não há palavra profética adiante ou não há? Não continua até o Apocalipse, não é palavra profética? Por ele fala assim, olha, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, na medida em que a palavra profética na Escritura vai se concretizando e vai acontecendo, e você vai testemunhando o cumprimento dessa palavra profética, você vai ficando cada vez mais na luz, cada vez mais esclarecido, cada vez mais claro a respeito da verdade. De maneira que ainda há trevas em nós. Ainda há. Mas trevas, entenda, no sentido do desconhecimento das coisas futuras. É como uma candeia que vai brilhando. A escuridão aqui é, na verdade, o não saber. É o desconhecimento a respeito das coisas futuras. E a palavra profética vai brilhando, ela vai revelando, e nós vamos recebendo essa revelação. O que é estudar o Apocalipse? É fazer essa candeia brilhar dentro de nós, até que por fim estejamos plenamente claros. E não somente clarificados no entendimento, mas até chegar aquele grande dia final e termos então o próprio Cristo pleno nos nossos corações, que é aqui essa estrela da alva. De maneira então que quando diz as coisas que devem acontecer, se refere à palavra profética. E que ele, Deus, ou melhor, Jesus Cristo, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Alguém aqui já teve a curiosidade de procurar no comentário o significado dessa palavra notificou? Já teve a curiosidade? Quem tiver uma Bíblia Shed, ou de comentários Shed na mão, pode olhar aqui, ó, no capítulo, no comentário de 1:1, está aí, ó, notificou, significa indicar, ensinar por símbolos. Ou seja, o próprio Apocalipse já estabelece aqui uma chave hermenêutica. Esse livro é um livro simbólico. Você terá que estudá-lo e que lê-lo na perspectiva de que aquilo que se apresenta tem um significado. Você vai ter que olhar os dois lados. O lado que se aparece, que é o que está escrito literalmente, mas tem que buscar o seu significado. Buscar aquilo que significa. Então, quando nós nos depararmos, por exemplo, com um cordeiro com 7 chifres ou 7 olhos, ou com uma besta de 7 cabeças, ou com uma prostituta montada numa besta, ou uma besta que sai da terra, outra sai do mar. Eu até, inclusive, um dia desse estava vendo uma pessoa interpretando o Apocalipse, né? Ele falava sobre a besta que saía da terra. A besta que sai da terra. Que besta é esta? Ele perguntava. Eu fiquei curioso, né? Que besta é essa? Ele vai falar que besta sai da terra. Aí você, essa besta sai da terra, é o quê? É a Inglaterra. Ó, Inglaterra. Sai de onde? Da terra. Inglaterra. Sai da terra. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, mas quão simplória é essa pessoa? Ou pela sua visão. Chega a ser, né? Pastor, mas o que é a terra? Então como é que se pode descobrir o que é a terra? Não é uma coisa complicada? Vocês não acham, não? Aí um diz que é Inglaterra, aí o outro diz que é alguma coisa. Aí cada um pode inventar alguma coisa. Cada um pode criar alguma coisa porque é um símbolo que parece ser muito neutro. Uma vez sai da terra, outra sai da água, podia sair do ar, podia sair do céu, podia sair. Aí o povo vai criando fantasias. Aí eu digo para os irmãos, ó, se você não tiver um parâmetro, você não pode falar o que é a terra. Por exemplo, o que é alto para os irmãos? O que é alto? Elevado? O que é alto?
O que é bonito? Não se pode falar o que é bonito, o que é alto, se você não tiver um parâmetro do que é feio ou do que é baixo. Tá certo? Então, se você estiver se referindo a pessoas, então eu não sou uma pessoa alta. Vocês entendem? Vocês podem... Então, você tem que ter um parâmetro para saber o que... Se não tiver uma relação com uma outra coisa, não se pode saber o que é. Há duas bestas no Apocalipse. Uma sai da água, outra sai da terra. A Bíblia não diz o que é a terra, mas a Bíblia diz o que é a água. Aí o próprio Apocalipse vai dizer: as muitas águas que vistes, ó, são povos, são nações, são línguas, são os gentios, é o mundo gentílico. Capítulo 17, versículo 15, está dizendo o significado das águas. Portanto, a besta que sai das águas só pode ser um poder gentílico. Simples. Não precisa inventar. Ah, pastor, mas e a terra agora? O que você vai fazer? Bem, a terra é simples. O que na terra está em oposição, ou melhor, o que na Bíblia está em oposição ao mundo gentílico? Na Bíblia, nós vamos encontrar, a gente vai buscar as sementes, a gente tem que buscar o início. No início, os pós-diluvianos construíram uma cidade, construíram uma torre. Aí Deus foi lá e fez o quê? Deus julgou aquela situação e ali foi criado, surgiu ali, pelo menos de acordo com a revelação, surge ali as nações. Os gentios surgem em Gênesis 11, 10 e 11. Ali estão as nações. Os povos, nações e línguas estão ali, não é? Aí Deus fala: Abraão, sai daí. Eu te farei uma nação particular. Uma nação separada. O que estará numa relação de oposição constante às nações é a nação de Israel. É o que a Bíblia diz que é. Portanto, uma besta sai do mundo gentílico, outra besta sairá do mundo judeu. Ponto final. É isso que a Bíblia nos permite entender. Pastor, isso não foi isso. Se não foi isso, é isso que parece dizer. E nada mais além disso. Eu não posso inventar o que seja a terra. Eu tenho que buscar na Escritura um parâmetro para que eu compreenda. Do contrário, nós vamos inventar. É por isso que a Bíblia diz aqui que esse livro é um livro o quê? Simbólico. Ele foi notificado, ele foi passado, transmitido, ele foi revelado de uma maneira simbólica. Não é sem razão que os crentes até hoje querem que a Nova Jerusalém seja uma cidade física. Uma cidade descendo do céu. Mas por que eles querem que seja? É a projeção platônica, né? Na verdade, é um vislumbre de algo que eles não têm. Então eu moro lá no setor de chácara do Penorte. Pensa na dificuldade que é lá. Aí eu fico pensando, um dia eu vou morar numa cidade de ouro. A projeção. Eu vou andar. Por quê? Porque, na verdade, é uma projeção da minha necessidade, do meu não ter. Não é Platão que ensinava isso? Né? Nós vivemos num mundo aqui muito ruim, muito mal, estamos presos nesse corpo, mas existe um outro mundo, existe aí um mundo perfeito, um mundo ideal, é o mundo das ideias. Pois não, querido? Gnóstico também. Bem, de todo modo, nós temos que perguntar para o Apocalipse o seu significado. Nós vamos conseguir saber tudo? Não. Muitas vezes nós vamos nos aproximar, e aquilo que nós não pudermos fechar, vamos deixar aberto. Por quê? Porque nós não vamos inventar e nem vamos comer feijoada para dormir e sonhar. Então, todo mundo come feijoada e os profetas enchem o bucho de feijoada e vamos sonhar para ver o que significa. Nada disso. O que não for possível, não é possível. Só o que é possível. Amém? Bem-aventurados, ou melhor, versículo 2. O qual João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Eu quero me deter aqui, quero finalizar essa mensagem aqui nesse versículo 2. Não tem jeito mesmo, né, queridos? Tem jeito mesmo. Eu queria entrar nas igrejas hoje, nas cartas. Acho que o problema sou eu sou um problema grave. Tomara que os irmãos não desistam, né? Eu quero dizer aos irmãos que eu me esforço muito para não ser assim. Mas eu não consigo ser diferente.
Eu nem sei, mas eu nem conto para não ter problema. Essa assembleia aqui não... Hã? Vocês entenderam o que ele disse? Não se preocupe, pastor, porque o tempo que vai ser usado aqui já está estabelecido antes de você nascer. Então, vai ser o que será. Obrigado aí pela soberania. João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João teve as visões do Apocalipse. Aqui diz que ele atestou. A palavra atestar, aqui, se os irmãos bem observarem no grego, é praticamente a mesma palavra para testemunho. No versículo 2, atestou a palavra de Deus e o testemunho. A palavra martúria quer dizer aquele que testifica de algo, aquele que é uma testemunha de algo. Então João, ele atestou, no sentido, ele viu, e porque ele viu, ele é testemunha. Então João, ele é testemunha do fim. Mesmo sem nunca ter existido naquele tempo, ele já morreu há muito tempo, né? Mas antes da sua morte, ele presenciou o fim. Ele é testemunha ocular, porque ele viu, e portanto é dito que ele atestou, e portanto João, em termos humanos, é a única testemunha do fim, de fato, daquilo que será. Ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, e esse aqui é o ponto que eu quero encerrar essa mensagem de hoje, falando sobre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Amados, eu sei que os cristãos religiosos, sobretudo evangélicos, eles fazem da Bíblia um tanto de coisas. Eles buscam na Bíblia muitas coisas. Fazem da Bíblia como se fosse um manual de coisas a serem feitas, a serem praticadas, a serem realizadas. Mas a Bíblia nos mostra uma perspectiva um tanto diferente, quando diz que João atestou a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que ele nos revela a respeito dele mesmo. Até porque Jesus é a palavra de Deus, não é isso? Que diz, ele não é o verbo de Deus, ele não é o logos de Deus, portanto ele é a palavra de Deus. Mas quando nós falamos, irmãos, abre a palavra de Deus, estamos nos referindo a essa revelação a respeito dele mesmo na Escritura. De maneira que a palavra de Deus é Cristo. Quando você se refere à palavra de Deus, está se referindo à revelação que Deus dá a respeito de si mesmo, pelo Espírito, na pessoa do seu Filho. Quando diz que ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, eu quero que os irmãos acompanhem comigo 3 ou 4 versículos que nos falam sobre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Tá bom? Capítulo 1, versículo 9, é um outro texto. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mais uma vez, palavra de Deus e testemunho de Jesus. Vamos aqui para o capítulo 6 de Apocalipse. E veja o versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então aqui nós temos palavra de Deus e testemunho que sustentavam. Não tem bem testemunho de Jesus, mas eles sustentavam um testemunho. Amém? Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 17. Diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui, ao invés de palavra de Deus, nós encontramos mandamentos de Deus. Isso porque a Escritura, sobretudo nos escritos de João, ele vai fazer, geralmente, essa como é que fala? Alternância. Obrigado, professora. Deus te abençoe. Essa alternância, né? Ele vai alternar, ora ele fala palavra, ora ele fala mandamentos. Vamos ver isso também em João capítulo 14. No mesmo capítulo, falando sobre a palavra de Deus, ele diz palavra de Deus, mandamento de Deus. Ele vai alternando. Aqui nós temos, portanto, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Observa que é como se fosse que uma expressão própria do livro de Apocalipse. João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus.
ele atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Os mártires foram mortos por causa da palavra de Deus, testemunho de Jesus. Agora esses da grande tribulação vão ser perseguidos pelo dragão por causa dos mandamentos de Deus, do testemunho de Jesus. Veja que é sempre essa expressão. Agora veja aqui no capítulo 19, versículo 10. E aqui nós temos uma resposta a isso. Diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então nós temos palavra de Deus, temos testemunho de Jesus e temos o espírito da profecia. Há uma tendência muito grande nossa de transformar a palavra de Deus em um tanto de coisas a serem feitas e realizadas. Ao passo que a Bíblia diz que a palavra de Deus, que essa palavra profética, ela tem um espírito. É dito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é a substância da profecia, é o que há de concreto da profecia. Ou seja, se você tomar toda a escritura, palavra de Deus, enquanto sendo o Antigo e Novo Testamento como um testemunho a respeito dele, nós sabemos disso. A Bíblia, ela testifica a respeito de Cristo. Qual é o seu espírito? Qual é a sua substância? É Jesus Cristo. É por isso que o livro do Apocalipse, antes de querer revelar a besta, revelar o nome do anticristo, revelar um tanto de outras coisas, é a revelação de Jesus, dessa pessoa. Então nós falharíamos gravemente se nós adentrarmos esse livro aqui, tão somente com a curiosidade de querer saber essas coisas finais, esses símbolos. Eu sei que nós queremos saber. Há uma curiosidade, sim, natural, mas que nós possamos tê-lo em segundo plano. Ter esse desejo em segundo plano e entrar aqui dizendo: eu quero tocar o testemunho de Jesus. Eu quero tocar o espírito da profecia. Eu quero receber essa revelação a respeito da pessoa de Cristo. Tanto é que no capítulo 1, versículo 1, é dito revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quando diz que revelação de Jesus Cristo, pode se entender tanto no aspecto subjetivo, como no aspecto objetivo. Revelação que procede dele, ou a revelação dele. Ele é revelado nas páginas do Apocalipse. Tanto é que na primeira parte, capítulo 1, 2 e 3, é a primeira parte, nós temos como centro Jesus Cristo. Segunda parte, que são ali o capítulo 4 até o capítulo, vamos colocar o capítulo 16, nós temos como centro Cristo. E então na terceira parte, 17 e 18 do Apocalipse, Cristo ao centro. Ou melhor, do 17 ao 19. E no final, os últimos 2 capítulos, Cristo ao centro. Ele na verdade, é a substância que aqui se encontra revelado como vitorioso. Portanto, que os irmãos possam, em nome de Jesus, eventualmente orar para que esse espírito da profecia, que é o espírito de Cristo, ele se revele a nós. E assim vai haver crescimento espiritual. Não vai haver apenas um crescimento intelectual, porque é bom entender as coisas intelectualmente, mas é muito perigoso quando se entende muito as coisas referentes a Deus e não há um crescimento espiritual. Isso gera uma tendência ao orgulho e mesmo a um desprezo das coisas referentes a Deus. Pessoas que deixam de ler a Bíblia, deixam